Bom dia, amada igreja, amados irmãos. Já estava com saudade de vocês. Fazia um bom tempo que Rita e eu não vínhamos aqui. Essa tal da pandemia aí, né, não deixava, né? Mas agora criamos coragem e viemos, estamos aqui muito felizes. Queria trazer uma palavra para a amada igreja e um dia um intérprete da lei chegou para Jesus e perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus podia ter respondido: todos os mandamentos são importantes, né? Guarde todos. Não, mas ele não se esquivou de dar uma resposta direta, né? Falou assim: o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento. E esse mandamento é para nós também hoje. Se nós perguntássemos, né, para Jesus, qual o maior mandamento? O que eu posso fazer, a coisa mais importante para eu guardar? Jesus ia falar: a coisa mais importante para você é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E então hoje eu quero desafiar a gente como é que está o nosso amor a Deus? Como é que está a nossa expressão de amor a Deus? E aí você pode perguntar: mas como é que eu posso amar a Deus? O que é amar a Deus? Opa, tem um besorrinho aqui. Eu quero falar de uma maneira de você expressar amor a Deus. Como é que você pode expressar amor a Deus? E eu queria ler com você 1 João, capítulo 1. 1 João está lá no finzinho. Parece que o besorrinho foi embora. Então abra comigo 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. E João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto e com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E 2 Coríntios 13:13. 2 Coríntios 13:13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Então, como expressar amor a Deus? Aqui nós estamos vendo sobre comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão
com o Espírito Santo. O que Deus queria quando Ele criou o homem? Deus criou o homem, mas antes de criar o homem, Ele criou todo o universo. O universo é tão grande, eu fico impressionado com a grandeza do universo. Quando a gente vê aqueles filmes, né, sobre o universo, assim, aqueles telescópios que vão pelas estrelas e vai avançando, aquelas estrelas, diz que é bilhões de estrelas. E não só bilhões de estrelas, bilhões de galáxias. O universo é tão grande. A criação de Deus é tão grande, o universo é tão maravilhoso, né? E Deus, no meio desse universo grande, fez a Terra que, diante do universo é pequenininha, mas para nós é grande, né? Ele fez a Terra. E quando fez a Terra, fez as montanhas lindas. Quando você olha as montanhas aqui do Rio de Janeiro, ou quando olha as montanhas da Europa, aquelas montanhas geladas, montanhas verdes, é tão lindo a criação de Deus, né? Quando você contempla os mares, né? Não sei se tem algum mergulhador aí que gosta de mergulhar e ver as belezas do mar. Eu fico impressionado quando vejo, nunca mergulhei lá no fundo, né? Mas olhei os filmes que fazem no fundo do mar e tem um jardim no fundo do mar. Um jardim lindo, né? Um jardim que Deus plantou lá para os peixes ver, né? Coisa mais maravilhosa. E no meio de tudo isso, todas essas coisas lindas, e para que Deus fez tudo isso? Para que Deus criou todas essas coisas? Imagine se você vai construir uma casa, e você constrói uma casa, compra um terreno num condomínio bonito, e faz uma casa linda, aquela casa bem construída, um jardim bonito, uma cerquinha branca na frente, um carro bom lá, mas aí a casa está lá, mas está só você. Não, você não quer aquela casa só para você. Você quer aquela casa para compartilhar. Você vai querer uma esposa, vai querer filhinhos, depois mais na frente você vai querer netos, né? Então, você quer compartilhar as coisas com alguém. Deus também, quando criou todas essas coisas, Ele não criou só para Ele. Ele queria compartilhar. E por isso Ele criou o homem. Falou assim, façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. E Deus criou o homem e colocou o homem ali no jardim. Depois do homem criou a mulher, e lá estava o homem, Adão e Eva, no jardim. Deus criou todas essas coisas porque Ele queria uma coisa. E o que Ele queria? Será que Ele estava, quando criou o homem, será que Ele estava querendo alguém para trabalhar só no jardim? Alguém só para dar nome aos animais, para cuidar do jardim? Será que era só isso que Ele queria? Não, se fosse só para trabalhar, Ele já tinha os anjos já tinham sido criados. Se fosse para fazer alguma coisa, Ele podia mandar os anjos, anjo, arruma esse jardim, deixa esse jardim cuidado. Não, Ele não criou o homem porque queria uma mão de obra barata, né? Ele criou o homem, sabe por quê? Ele queria ter comunhão com o homem. Ele queria repartir a sua vida, as suas coisas. Ele queria compartilhar com alguém, e por isso que Ele fez o homem. Deus, uma coisa que Ele gosta é de comunhão. Por isso que nós lemos aqui, né, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho, a comunhão do Espírito Santo. Uma maneira de você expressar amor a Deus é através da comunhão. Você precisa ter essa comunhão diária com Deus para expressar amor a Deus. Nós somos chamados à comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós geralmente temos esse complexo de Marta, né, que é de fazer as coisas. A gente sempre está pensando, quero agradar a Deus, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Estamos pensando em fazer coisas e muitas vezes nós estamos preocupados com essa questão do fazer. Mas, na verdade, o que Deus está querendo é que nós nos sentemos
nos acalmemos. Você lembra da Marta que estava lá agitada de um lado para o outro, queria fazer alguma coisa, ela queria fazer algo para Jesus, queria arrumar a casa, queria fazer um bolo, queria fazer comida. E a irmã dela estava ali sentada, ali tranquila, e Jesus falou: calma, Marta, calma, poucas coisas te é necessário. Na verdade, uma coisa só. Interessante que ele fala uma coisa só, né? Ele resume tudo. Se você tiver isso, Marta, tá bom. Uma coisa, Maria já descobriu o que é isso. A Maria descobriu que é comunhão comigo. Ela sentou aqui, ficou quietinha. É isso aí que é necessário. Queridos, amados irmãos, pequenos e grandes, você quer agradar a Deus? Você quer expressar amor a Deus? Calma. Senta ali aos pés de Jesus. Procure comunhão com Deus. Procure comunhão com Jesus. Procure comunhão com o Espírito Santo. Fica calma. E depois que você está ali calmo, sentadinho na presença dele, aí ele pode falar das coisas que você pode fazer para ele. Depois dessa comunhão, é que você sai para fazer as coisas com ele. O Adão descobriu isso, né? Ele descobriu que tinha que sentar e ficar falando com Deus. Diz que no cair da tarde, o Senhor descia lá no jardim e ia falar com Adão. Oi, Adão. E Adão, ô pai, que bom que o senhor veio. Aí eu creio que o Adão sentava aos pés de Jesus. Jesus estava junto com o pai, né? Toda a eternidade, né? Jesus, o Pai, o Espírito Santo sentavam ali e ficavam conversando. Não tinha igreja ainda, não tinha missões, não tinha nada disso. O que eles falavam? Acho que o Adão, eu creio que falava do jardim, das abóboras, das frutas. Não importa, Deus não importa as coisas simples que nós temos para falar com Ele. Ele quer falar conosco. E ficavam conversando ali no cair da tarde. Você já notou que o cair da tarde é uma hora que a gente gosta, não é? Uma hora bonita. Muitas vezes a gente quer dar uma saída no cair da tarde, olhar o pôr do sol lá no Rio Grande do Sul. A turma tem mania de ir lá no Porto Alegre, olhar o pôr do sol lá no Guaíba, que acha que é bonito. E eles dizem, né, orgulhosamente, os gaúchos, o pôr do sol do sul é o mais bonito. Né? Cada lugar diz que o seu é mais bonito, né? Os cariocas vão dizer, o daqui é mais bonito. Os do Rio vão dizer, os de Niterói vão dizer, não, o mais bonito é aqui de Niterói. E assim vai, né? Cada um, mas o sol é bonito e o pôr do sol é gostoso. Eu gosto de sair com a Rita, às vezes a gente sai de carro, vai lá, realmente lá pelo Guaíba, olhar o pôr do sol. Outras vezes saímos para caminhar numa praça, nesse momento da tarde. Então quem pode, né, na tarde, dar uma olhada assim no cair da tarde, parece que há uma calma assim. Era essa hora que Deus vinha para conversar com o homem. Mas o diabo apareceu na história e estragou tudo, né? O diabo gosta de intervir nas coisas de Deus. Gosta de estragar a festa, né? E o diabo veio, tentou a Eva, tentou Adão, eles caíram em pecado e estragou, sabe o quê? Estragou a comunhão com Deus. O homem pecou, perdeu a comunhão com Deus. Toda aquele momento junto, aquele momento de compartilhar, foi quebrado. Sabe que o diabo vai atacar na tua vida é a tua comunhão com Deus. Ele vai tentar destruir tua comunhão com Deus. Porque se ele conseguir estragar tua comunhão com Deus, pronto. Aí já estragou tudo. O resto vai vir atrás. Então, o diabo estragou. E ali acabou aquela comunhão. O homem teve que ser expulso do paraíso, expulso do Éden, ficou fora da comunhão com Deus. Mas sabe, não estava tudo acabado. Quando o diabo estragou, Deus já queria consertar. E Deus já providenciou um meio de restaurar a comunhão. O homem tinha feito uma roupa de folhas e Deus falou, não, essa roupa não serve. Vamos fazer uma roupa apropriada. Matou um animalzinho, eu creio que 2 animais, fez uma pele para o homem, uma roupa de pele para a mulher. Eu creio que o animal que ele matou deve ter sido um cordeiro.
Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele que matou um cordeiro fez uma roupa apropriada, para de novo voltar à comunhão. E em 2 Coríntios 5, 17 a 21, fala que nós fomos reconciliados com Deus. Deus providenciou essa reconciliação. Sabe por quê? Porque Ele quer restaurar a comunhão de novo. Aquela comunhão que Ele tinha com Adão, Ele quer ter essa comunhão de novo conosco. E 2 Coríntios 5, 17 até o 21, vamos ler lá o que diz. 2 Coríntios 5, 17 a 21 dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele criou Adão, e o Adão pecou, e nós pecamos também, mas Deus fez de nós novas criaturas, nova criação. Essa nova criação agora pode ter comunhão com Ele. Versículo 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Amados, nós estamos reconciliados com Deus. Nós não estamos mais afastados da comunhão. Por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, as transgressões, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se tem alguém aqui que está brigado com Deus, eu quero falar como Paulo aqui. Nós rogamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Volte à comunhão com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós estamos reconciliados. Agora nós estamos em Cristo. E em Cristo nós temos comunhão de novo com o Pai. Quando Jesus morreu na cruz, que uma coisa aconteceu. Interessante, Jesus estava lá no Gólgota, na cruz, mas lá no templo aconteceu uma coisa interessante. Lá no templo construído, o templo de Jerusalém, o véu que tinha lá, o véu que separava o lugar santo dos santos, esse véu vem desde o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, tinha um lugar chamado átrio, que era um lugar que podia entrar as pessoas. Depois tinha um lugar chamado lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes faziam o sacrifício, onde era um lugar, ali não era para o povo, mas era para os sacerdotes. E tinha um outro lugar que tinha uma cortina, assim como se fosse aqui, assim, uma cortina, mas muito grossa. E aquela cortina separava o lugar santo do lugar chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a arca de Deus. A arca não era uma coisa muito grande, era uma arca assim de madeira, coberta de ouro. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, tinha um jarro com maná e tinha a vara de Arão, que é aquela vara que era seca e floresceu. E naquele lugar, do Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano com sangue para oferecer sacrifício a Deus uma vez por ano. Então o lugar de comunhão estava meio fechado. Meio não, estava totalmente fechado. Mas quando Cristo morreu, diz que aquele véu rasgou do alto a baixo, sem auxílio de mãos, né? Ele rasgou e abriu. Então aquele lugar que era um lugar fechado se tornou aberto. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa comunhão com o Pai foi restaurada. Cristo Jesus abriu um caminho para a gente ter comunhão com Deus. Está aberto o caminho. Já podemos entrar no Santo dos Santos. Esse entrar na presença de Deus para ter comunhão com Ele, não é por obras, não é pelas coisas que eu
fiz que eu posso entrar na presença de Deus? Não é assim, hoje eu li 3 capítulos da Bíblia, hoje eu li 5 capítulos, então eu posso entrar porque hoje eu li a Bíblia, posso entrar para falar com Deus. Essa semana eu dei testemunho lá no ônibus, então agora eu posso falar com Deus. Não, queridos, não é. Eu fiz uma boa obra, ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu dei uma esmola, Não. Nós só podemos entrar nesse lugar santo para ter comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, abriu o caminho à comunhão pelo sangue de Jesus. Quando o anjo da morte veio lá no Egito matar os primogênitos, e o anjo da morte chegava numa casa, e quando ele ia entrar para matar o primogênito, mas naquela casa tinha o sangue do cordeiro na verga das portas. Quando o anjo vinha e via o sangue, ele não entrava naquela casa. Inclusive, Páscoa, em inglês, né, se diz Passover. Então, o que quer dizer Passover? Diz passar, né? Over, passar por cima. Então, Páscoa significa passar por cima. A morte não entra na casa onde tem o sangue do cordeiro. Passa por cima. Então, a pergunta é, tem o sangue do cordeiro na tua vida? Nas vergas do teu coração, as portas da tua casa, tem o sangue do cordeiro? Então, se tem o sangue do cordeiro, a morte não vai te atingir. Você já está salvo pelo sangue do cordeiro. Não por obras praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador do sangue de Jesus. Por graça. Nós entramos na comunhão com Deus por graça. E graça a Jesus. Não é pelo que fazemos. Cristo já fez o que tinha que ser feito para restaurar a comunhão com Deus. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 em diante. Hebreus 10. Diz assim no versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Queridos e amados irmãos, entre confiadamente na presença de Deus. Entre na comunhão com Deus confiadamente. Não fique olhando para si, eu fiz isso errado, ou eu fiz aquilo, eu não fiz nada bom, eu não posso entrar na presença de Deus. Não é por isso que você entra na presença de Deus. Você entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados e a consciência, purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós somos chamados à comunhão. Eu queria, nessa manhã, animar você a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com Jesus, a ter comunhão com o Espírito Santo. Quero dar uma passadinha pela Bíblia e dar uma olhada em algumas pessoas que tiveram essa comunhão com Deus. Para nos, tudo que foi escrito é para a nossa edificação. Vamos olhar. O primeiro nós já olhamos, Adão, como ele tinha essa comunhão com Deus. Mas tem um outro homem, logo em seguida, ali no livro de Gênesis, que eu gosto de ver a história dele. Está no Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24. Então, lá no comecinho, tem a história desse homem. O nome dele era Enoque. No versículo 22, diz assim:
andou Enoque com Deus. E depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Viveu bastante, né? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. A história de Enoque, uma história curta, né? Diz que 4 versículos conta a história de Enoque. Diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque gostava de andar com Deus. Eu creio que ele saía fazer umas caminhadas de oração, né? E falava, Deus, eu quero caminhar contigo. E saía caminhando e conversando com Deus, tendo comunhão. E Enoque fazia isso todos os dias. Você já fez uma caminhada de oração? Já saiu por aí assim, orando num bosque ou na beira da praia? Eu gosto muito de fazer isso. Quando tenho oportunidade de andar em algum lugar, algum jardim, ou um lugar, uma floresta, ou na beira do mar, andar caminhando e conversando com Deus, enquanto caminha. Muito gostoso. O Enoque fazia isso todos os dias. Andava com Deus. E às vezes vinha alguém procurar o Enoque, ou perguntar para a mulher dele, o Enoque está? Não, não está. Cadê o Enoque? Ali foi andar com Deus. Andar com Deus? Foi andar com Deus. Essa era a história. Procurava o Enoque, cadê ele? Estava andando com Deus. Essa foi a história de Enoque. O que era andar com Deus? Era ter comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E um dia ele saiu para caminhar com Deus, foi caminhando, se distraiu. Quando viu, tinha chegado no céu. O Senhor falou, Enoque, você está aqui no céu, andamos demais hoje. E o Senhor falou para ele, Enoque, já que você está aqui, fica aí. Fica aqui. Você sabe que Enoque é um dos 2 únicos homens que não passaram pela morte, né? Um foi Elias, né? Elias foi para o céu, veio uma carruagem de fogo e levou o profeta para o céu sem passar pela morte. E o outro foi Enoque, não foi uma carruagem de fogo, mas ele foi caminhando. Mas foi caminhando com Deus. Queridos, se a nossa história for assim, viveu tantos anos e caminhou com Deus. Pronto, sua história está maravilhosa, né? E viveu Ismael tantos anos, não vou dizer quantos, né? Para não profetizar. E andou com Deus. Pronto, andou com Deus. Se você andar com Deus, você vai terminar no mesmo lugar que Enoque terminou. Lá no céu, tá? E andar com Deus é ter comunhão com Ele. Todos os dias. Ande com Deus. Caminhe com Deus. Quando não posso caminhar aí num jardim ou numa floresta, às vezes em casa mesmo, né, no quarto, não é muito grande, mas dá para caminhar. Eu não sei se você gosta de orar de joelho, ou sentado, ou muitas vezes eu gosto de orar caminhando, né? E eu sempre penso, estou caminhando com Deus, né? E vou ali caminhando e conversando com Ele. Acho muito gostoso isso. E aprendi com o Enoque, andar com Deus. Comunhão com Deus. Amados, nós somos chamados à comunhão com Deus. Decida hoje, nesta manhã, eu quero ter essa comunhão com Deus. Um outro homem que eu gosto de ver a maneira como ele andava com Deus é Abraão. Abraão é chamado pai da fé. Mas Abraão não fez assim, se a gente olhar pela nossa maneira de medir, não fez grandes coisas, né? Ele não fundou uma igreja grande, ele não fez missões. O que o Abraão fez? Ele andava com Deus. E ele era chamado amigo de Deus. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E Adão obedeceu, foi. Mas sempre com Deus, sempre caminhando com Deus. Aí ele estava num lugar, Deus falou para ele, agora Abraão, sai daí e vai lá para aquele outro lugar. E Abraão obedecia, ia lá para outro lugar. Ele tinha uma vida simples, ele, a mulher, os filhos. E o nosso Deus é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É Deus de pessoas como nós, pessoas simples, mas que andam com Ele. Ele andava com Deus, gostava dessa comunhão. Um dia, Abraão estava lá sentado, estava lá na frente da tenda dele, tinha umas árvores assim, uns carvalhais. E ele estava assim, de repente, ele viu 3 homens se aproximando. Interessante é que
o Senhor, algumas vezes no Velho Testamento, se manifestava em forma angelical. E ali estava o Senhor se manifestando de uma forma angelical, com mais 2 anjos. E Abraão logo reconheceu que era o Senhor e falou: Senhor, por favor, fique aqui um pouco aqui junto comigo. Assenta-te aqui, eu vou lavar os pés. Imagina, lavar os pés do Senhor, os pés dos anjos, né? Senta aqui. E o Senhor, tá bom. Quando você chama Deus para comunhão, Ele sempre vai aceitar, tá? Ele sempre vai aceitar. E aí o Senhor ficou ali, e Abraão disse: Senhor, posso preparar uma comida para ti? O Senhor, tá bom. Aí ele chamou Sara, vem cá. Sara, sabe aquele pãozinho gostoso que você sabe fazer? Prepara uns pães lá, assado ao borralho. O que é esse pão assado ao borralho? Eu fui dar uma olhada lá, disse que é um pão assado em pedras quentes. Um pãozinho gostoso. Outro dia eu estava lá na casa da Shelly, chegou lá a Fernanda com os pãezinhos gostosos, né, gostosos. Não sei como foi assado, mas estava muito bom aquele pãozinho da Fernanda. Aproveitando para fazer uma propaganda aqui, viu, gente? O pão da Fernanda é muito bom. Mas o pão da Sara era bom também. Prepara lá um pãozinho. Prepara um pãozinho, Sara. E Sara foi preparar. E ele mesmo foi lá, o Senhor, lá no meio do curral, lá do seu gado. E Abraão mesmo escolheu esse novilho aqui. O novilho, esse aqui vai dar um assadinho muito bom. Pegou o servo, prepara esse novilho aqui. Vamos fazer um churrasco. Imagina um churrasco para o Senhor, né? Acho que o Abraão tinha uma tendência gaúcha assim, né? Já pensava em fazer um churrasco. Não tem mais alguma coisa para comer? Tem leite, tem coalhada. Eu nunca comi churrasco com coalhada, com leite, né? Mas deve ser um costume do Oriente, né? Prepararam tudo aquilo. Você vê que demorou tempo, né? Até preparar a carne, assar o pão. E o que Abraão ficou fazendo durante esse tempo? Ficou tendo comunhão com o Senhor, conversando. O Senhor aproveitou para contar umas coisas. Falou, eles estavam indo lá para Sodoma e Gomorra. E aí ele falou, vou deixar de contar para Abraão o que eu vou fazer. Não, ele vai ser pai de muitas nações. Vou contar para ele. Contou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Nós sabemos do diálogo de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Que se tiver tantos justos, chegou até 10 justos, não tinha 10 justos. E então ia ser destruído. Mas comeram juntos. Você já comeu junto com o Senhor? Na verdade, queridos, quando a gente participa da ceia, né? A gente está comendo com o Senhor. Tem meu consogro, né? O pai da Anne, casado com o Sami. Ele diz que gosta de vez em quando preparar um pãozinho, vinho. E ele diz que senta ele com aquele pão, aquele vinho e diz, eu vou conversar com o Senhor. Enquanto eu vou tomar um vinho, comer o pão. Que ideia, né? Eu não tinha visto isso. Geralmente a ceia é a comunhão, né, com os irmãos, né? Mas ele resolveu ter uma ceia assim, com ele e o Senhor. Amados, Deus gosta da comunhão. E ele é tão assim, ele quer estar conosco. Não é assim que só nós queremos ter comunhão com Ele. Ele quer ter comunhão conosco. Ele gosta disso. Ele se assenta. Ele fica tempo conosco, conversando conosco. Um outro homem que tinha uma comunhão assim bem de perto com o Senhor, o nome dele é Moisés. Leia comigo em Êxodo 34, versículo 10. Não, eu falei o livro errado. É Deuteronômio 34, 10. Deuteronômio 34, 10 diz, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. O Senhor fala que quando ele queria falar com o profeta, ele falava através de visão, de sonhos. Falou, mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara, face a face. Moisés tinha essa comunhão com o Senhor cara a cara. Quando ele subia no monte lá, ele subia e falava com o Senhor face a face.
Quando ele ia para a tenda da congregação, ele falava com o Senhor face a face. Ele ficava tão perto do Senhor que às vezes o rosto dele brilhava, saía da presença do Senhor com o rosto refletindo a glória de Deus. Tanto era o brilho que ele tinha que botar um véu assim para não ofuscar os outros que ele estava falando. Imagina o rosto de Moisés brilhando tanto dessa comunhão. Queridos, o Senhor quer ter essa comunhão conosco, não é só com Moisés, Ele quer falar conosco. Esse véu está rasgado, está aberto a comunhão nossa com Deus. Nós podemos falar com Ele face a face. Davi era outro homem que falava com Deus. Davi estava lá no campo antes de ser rei, ele pastoreava as ovelhinhas lá, cuidando das ovelhas, mas aproveitando que estava lá no campo aberto, tendo comunhão com Deus. Fazia salmos, compunha, escrevia, cantava, adorava a Deus. Ele podia dizer, não, agora eu estou cuidando das ovelhas, vou cuidar das ovelhas. Domingo, quando eu for lá no culto, lá na Zoel, eu adoro lá. Não, Davi adorava, falava com Deus na hora do seu trabalho. E lá ele compunha salmos, como ele estava ali cuidando das ovelhas, ele falava, o Senhor, eu cuido dessas ovelhas, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha dele, nada vai me faltar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia por veredas da justiça, e ainda que eu ande por vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, sua vara e seu cajado me consola, e Ele está preparando uma mesa para eu comer lá na presença dEle. Todos os dias habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Davi tinha essa alegria. Quando você lê os Salmos, você vê que Davi tinha essa comunhão com Deus. Ele tinha essa conversa com Deus. Ele gostava de ter esta comunhão com Deus. Quando chega no Novo Testamento, a gente vê agora Jesus tendo comunhão com os seus discípulos. Jesus chamou os discípulos para andar com Ele, porque queria que os discípulos o seguissem e tivessem comunhão com Ele. Jesus andava com eles. Jesus dizia assim, vocês estão andando comigo, mas não é assim andando, eu sou o Senhor e vocês são meus servos lá. Não, eu estou andando com vocês como meus amigos. Vocês são meus amigos. Vê aqui que ele fala em João 15, versículos 13. João 15, 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, dei a conhecer a vocês. Jesus andava com seus discípulos, comia com eles, dormia com eles, e viajavam a pé, conversando pelo caminho. Imagina aquela turminha, né? Seguindo a Jesus a pé, andando ali, indo para outra cidade. Jesus sentava, comia com eles, eles comiam com Jesus, tinha essa comunhão com Jesus. Jesus disse, eu chamo vocês meus amigos. Mas Jesus nos chama, a você e a mim também, de amigos. Nós somos amigos de Jesus. Não somos servos dele, mas somos também amigos. Somos até irmãos dele. E ele quer ter essa comunhão conosco. Jesus nos tem chamado a esta comunhão diária com ele. Jesus gostava tanto dessa comunhão, que mesmo depois que ele ressuscitou, ele ressuscitou e os discípulos estavam ali. Bom, Jesus morreu, agora o que nós vamos fazer? Pedro falou, eu vou pescar. Os outros falaram, nós vamos contigo. Foram pescar, passaram a noite ali no barquinho, não pegaram nada. Quando estava clareando o dia, eles olharam para a praia assim, tinha uma fogueirinha lá na praia, e tinha um homem lá, e eles foram se aproximando com o barquinho, e aí quando chegaram mais perto, o João disse assim, é o Senhor, é Jesus. Aí Pedro, Jesus, aí Pedro botou uma roupa em volta assim, se jogou dentro da água,
E aí aproximaram o barquinho e chegaram lá assim meio com cuidado. E quando se aproximaram, viram que era Jesus mesmo. Imagina só, Jesus já tinha sido morto, tinha passado 3 dias na tumba, tinha ressuscitado. E agora Jesus ressuscitado estava ali, fazendo uma fogueirinha e preparando um café da manhã para os discípulos. Olha que amor, né? Jesus ressuscitado, preparando uma comida para os seus discípulos. E Jesus já tinha uns peixinhos ali, estava assando, já tinha um pãozinho. E Jesus falou assim, eles não tinham pescado, Jesus falou, joga a rede do lado direito. Eles jogaram, pegaram 153 grandes peixes, né? Se a Bíblia fala grande, deve ser grande mesmo, né? Peixão. Traz um desses que vocês pegaram, trouxeram, puseram ali. Jesus preparou o café deles da manhã. Imagina Jesus ressuscitado, servindo os seus discípulos. Olha que amor, né? Jesus quer ter essa aproximação conosco. Ele quer preparar o café da manhã para nós. Ele quer ter comunhão conosco. O Pai quer ter comunhão, assim como Deus gostava de vir ali no jardim, assim como gostava de andar com Enoque, assim como andava com Abraão. Ele quer andar conosco e Ele quer tomar café conosco. Ele quer que a gente tenha essa aproximação dEle. Deus tem prazer nisso. E aí eles sentaram ali, tomaram o café com Jesus. E foi aí que Jesus falou com Pedro, conversou. Pedro, você me ama? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Essa comunhão é bem pessoal. Jesus com os discípulos, Ele quer ter conosco. Eu já mencionei para vocês a Marta, né? E Maria. Jesus gostava quando ia para Jerusalém, dar uma chegadinha até Betânia. Chegava lá, tinha 3 jovens lá que ele gostava. Eu imagino que esses jovens eram da idade de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. E Jesus gostava de ir para lá. Não é que eles fizessem grandes coisas, que eram grandes obreiros, e eu tenho que visitar aqueles obreiros. Não, eram amigos de Jesus. Eram pessoas comuns, eram pessoas como você, como eu. E Jesus queria estar com eles, sentados ali. E a gente lembra dessa história da Marta, né, que queria fazer muita coisa. E lembrando o que eu já falei, mas Jesus falou, Marta, Marta, pouca coisa te é necessário. E depois ele ainda aperta mais a frase deles, uma só coisa é necessária. Querido irmão, querida irmã, calma, fica tranquilo. Não fica muito preocupado com muitas coisas que você tem que fazer para Deus. Jesus fala assim, pouca coisa te é necessário. Depois Jesus fala, uma só coisa te é necessário. Sabe o que você precisa? Ter comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, as outras coisas virão, tá? As outras coisas vão seguir essa comunhão. Pouca coisa te é necessária. Deus nos ama. Ele nos ama tanto, ainda fala assim como Ele tem que provar seu amor. Diz, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu comecei falando sobre o maior mandamento, né? Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Mas saiba que Deus te amou primeiro. Deus prova seu amor para contigo. Deus nos ama. Esse amor nosso não é assim, é só de nós para Ele, só de nós para Ele. Não, Ele nos amou primeiro. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E morreu por nós não quando nós éramos bonzinhos. A palavra de Deus diz que Ele morreu quando éramos fracos, pecadores. Não só fracos e pecadores, mas que nós éramos inimigos de Deus. Quando éramos inimigos, Deus deu o seu Filho. Quanto mais agora que já estamos reconciliados com Deus. Deus nos ama. É por isso esse chamado à comunhão. Porque Deus nos ama e nós amamos a Ele, então nós queremos ter comunhão. Busque essa intimidade com Deus. Busque essa intimidade com Deus. Jesus fala assim, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Eu sei que nossa vida é muito corrida, né? Corremos para cá, corremos para lá, é uma vida agitada. Alguns têm que viajar para o Rio, leva 2 horas de viagem, 2 horas para ir. Mas tu tem que achar uma hora, tem que achar um momento que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta.
Fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Busque a comunhão com Deus. E às vezes, se você não pode ir no quarto, às vezes viajando, por exemplo, de carro, né? Às vezes alguém vai para o Rio, leva 1 hora de carro, às vezes mais de 1 hora, né? Em vez de ir ouvindo notícias, essas coisas que faz mal para a gente, né? Essas notícias ruins, né, de hoje, põe lá a palavra de Deus. Tem palavra de Deus gravada, né? Não tem o tempo de ler, então escute a palavra ali. Olha, você pode escutar meia hora para ir, meia hora para voltar, né? E depois você desliga a palavra e você fala com Deus. Claro, presta atenção no trânsito, tá? Não fecha os olhos para orar na oração, né? Ora com o olho aberto. Aí, mas fala com Deus. Deus está ali falando, Senhor, está sentado aqui comigo. Eu estou andando contigo. Vem comigo aqui no carro. Vai andando. As irmãs estão na cozinha, né, trabalhando. Enquanto descasca a batata, corta a cebola, vai falando com Deus. Fale com Deus. Entra no seu quarto, mas depois do quarto, andando pelo caminho, fale com o Senhor. Leia a palavra de Deus. Quando você fala com Deus na oração, Ele te ouve. Quando você lê a palavra em oração, em espírito de oração, Deus fala contigo. Esse orar, essa comunhão, pode ser só sua, mas pode ser também de dois, né? Nós oramos sozinho e oramos também, a palavra fala quando dois concordam a respeito de alguma coisa. Os primeiros dois que a gente tem é o marido e a mulher, né? Já está em casa, já tem a esposa. Tem o hábito de orar com a tua esposa. Pelo menos uma vez na semana orar juntos. Pelo menos uma vez na semana. Eu tenho esse hábito de fazer isso com a Ritinha, pelo menos uma vez na semana, né, Ritinha? A gente senta, hoje vamos orar juntos. E oramos juntos. E às vezes na hora do almoço, né? Na hora do almoço, na hora da refeição, não precisa ser um culto enorme, né? Na hora do almoço, né? 10 minutinhos, ora, lê a palavra com os filhos. Boa hora de falar com os filhos. Qual o momento que a família está mais junto? É a hora do almoço? Hora da janta? Olha, agora vamos orar junto. Não precisa ser uma coisa de 1 hora, pode 10 minutinhos. Uma coisa boa para as famílias. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Dá um capítulo por dia, né? Por um tempo. Pega, por exemplo, que dia é hoje? Hoje é dia 12. Tá bom, hoje eu vou ler o Provérbios 12. Lê o Provérbios 12 com os filhos. Rapidinho, cada um lê um versículo. Pois agora vamos orar. Oração pipoca. Cada um fala uma frase. Queridos, ter comunhão, você e Deus, ter comunhão, a família com Deus. Outra coisa gostosa é quando estamos juntos, né? No livro de Hebreus, fala, não deixeis de vos congregar. A gente usou aí a questão da pandemia para fugir da congregação, né? Mas agora a pandemia já está indo embora, já estão permitindo que a gente se reúna. Não deixeis de vos congregar. Claro, vamos vir com os cuidados, vamos botar máscara, vamos passar álcool gel, vamos procurar manter o distanciamento social, mas não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Vamos voltar a congregar, vamos voltar às casas, né, às reuniões das casas. Tudo isso para quê? Para ter comunhão com o Senhor. Deus nos tem chamado à comunhão. Comunhão do Pai, comunhão do Filho, comunhão do Espírito Santo. Você quer expressar seu amor a Deus? Busque Deus em comunhão. Busque ter comunhão com Deus. Busque ter comunhão com Jesus. Busque ter comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos despertar para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, obrigado. Que o Senhor nos ama e o Senhor quer ter comunhão conosco. Obrigado, Pai, como o Senhor vinha para o jardim, para estar em comunhão com Adão e Eva, que o Senhor vem para estar em comunhão conosco. E nós gostamos de ter essa comunhão contigo ao fim da tarde, no começo da manhã, quando o Senhor vem e nós estamos para te receber, Senhor. Jesus, o Senhor gostava de andar com os discípulos, chamava eles de amigos, preparava até um cafezinho para eles, um breakfast. Eu sei que o Senhor gosta, Jesus, de andar conosco. Nós queremos dizer, nós gostamos de andar contigo, Jesus. Gostamos de ter comunhão contigo.
Queremos crescer nessa comunhão contigo. Querido Espírito Santo, o Senhor foi dado a nós como Consolador, como Espírito da verdade, para nos guiar a toda a verdade. O Senhor veio para ter comunhão pessoal conosco. Nós queremos ter comunhão contigo, Espírito Santo, todos os dias. Queremos poder acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Senhor, te pedimos essa manhã que o Senhor nos desperte à comunhão. Queremos desfrutar dessa comunhão. Queremos crescer nessa comunhão. Abençoa essa congregação, Senhor. Abençoa essa igreja, os mais novos, as crianças. Abençoa os adolescentes, os jovens, os casais, os mais velhos, Senhor. Que cada um de nós possamos buscar essa comunhão com o Senhor. Nós te amamos, Pai. Queremos expressar isso através da nossa comunhão. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.